A nossa história de hoje começa nos belos terrenos desertos desse lindo planeta. A equipe de 8 astronautas na base estavam lá para executar uma missão conhecida como uma missão de guerra em Marte. Eles pensavam que iria durar apenas 6 meses. Então nós vemos um veículo especialmente construído para o clima e o ambiente. Ele estava se movendo lentamente pelo vasto espaço estéreo, abrigando os astronautas Vincent e Rebecca. Na frente deles, eles podem ver uma enorme tempestade de areia se aproximando, e se preparam para navegar às cegas, até que ela passe. Percebendo que a tempestade estava indo direto para a base deles, a Rebecca menciona que isso iria atrapalhar o dia do Kim, outro astronauta em missão com eles, e vendo isso, ele parecia um pouco apreensivo. A Rebecca diz ao Vincent para relaxar um pouco e que a poeira não mataria ninguém, mas não era com a areia ou com a poeira que eles deveriam de fato se preocupar. Depois que a tempestade passou, Vincent e Rebecca encontraram a Kim coletando amostras em uma das áreas, quando Vincent pede para ela ir com eles. A Kim só diz para ele deixar ela em paz, mesmo que ele seja o capitão. O Charles pediu que eles voltassem para a base. Rebecca pede ao Vincent para ele mencionar 10 coisas que ele sentiria falta sobre Marte quando ele voltasse para a Terra. Ele começa a listar as coisas, mas a maioria delas envolve a Kim, o que faz a Rebecca sorrir bastante. Quando a Kim entra no veículo, a Rebecca pergunta se ela encontrou tudo o que estava procurando, mas a mulher mal-humorada não tem nada de positivo a dizer. A Kim estava chateada por não ter feito nenhuma descoberta enquanto estava no planeta vermelho, reclamando que 6 meses não eram suficientes. De volta ao patrulhamento da base, o Charles entra em contato com o Vincent e pergunta por que ele estava tão atrasado, e explica que precisa dele lá para ajudar o Richard a restaurar os sistemas para que pudessem ter uma conexão estável com a Aurora, porque assim eles poderiam voltar de fato para a Terra. O Richard consegue brevemente entrar em contato com a Aurora e explica que tiveram queda de energia devido à tempestade. Enquanto a equipe da Aurora explica que estarão chegando em 19 horas, a energia acaba de novo, desconectando a ligação e colocando todo o local na escuridão. Enquanto pesquisava a amostra que havia obtido, o Marco é solicitado ir lá para fora, mas ele usa uma desculpa falsa de que os sensores da Gama não estavam respondendo de onde ele os havia colocado, dizendo ao Charles que ele acha que pode estar danificado pela tempestade, pedindo a ele que se apressasse porque eles terão uma reunião. O Charles permite que ele saia, ordenando que ele leve o Richard junto, já que os dois estão equipados e prontos para partir. O Vincent, Rebecca e Kim entram. O Marco diz ao Richard para preparar o equipamento no qual eles adicionariam amostras e explica que não havia dito ao Charles que ele havia encontrado algum tipo de anomalia molecular ainda. O Vincent volta a trabalhar assim que volta à base, tentando consertar a transmissão danificada. Ele tenta se desculpar com Robert, um dos seus companheiros de equipe, por fazê-lo perder a oportunidade de falar com a sua filha que estava na Terra. Ambos sabendo que tudo foi culpa da Kim, os dois homens entram na outra sala, onde podem ver a Kim e o Charles tendo uma grande briga. Depois que o capitão sai, a Kim começa a vasculhar o registro privado do Marco, enquanto a Lauren, a única mulher negra da tripulação, tenta impedi-la. A Kim estava convencida de que o Marco saiu sob pretextos e tem certeza de que vai encontrar algo que ele estava tentando esconder. Ashley ajusta o microscópio na amostra. A equipe se reúne ao redor para ver a imagem na tela e fica chocada quando percebem que o Marco descobriu vida no planeta. A Kim acredita que todos eles precisam estar envolvidos na pesquisa e diz à equipe que não devem confiar a maior descoberta da humanidade na história a um homem que acabou de mentir para eles. Agora, cético em relação ao Marco, ele entra em contato com um veículo que ele e o Richard havia deixado, e quando ele consegue alcançar o Richard, ele explica que o Marco saiu para o local, e enquanto Charles manda eles não mexerem no local, um abismo repentino começa a se formar sob os pés do Marco. Assim que ele tem as amostras em mãos, ele desaparece no chão. Entrando em pânico, o Richard pede ajuda, contando aos seus companheiros de equipe o que acabou de acontecer. E quando Charles e Lauren chegam ao local, ela fica devastada com a perda do Marco e se oferece para ficar no local enquanto a sua equipe retorna com o equipamento adequado para tirar o corpo do Marco. Quando Charles e Richard retornam à base, encontram todos chocados com o que aconteceu, exceto a Kim, cujo único foco estava na missão. Enquanto a tripulação se reúne para ser abordada pelo controle da missão, o Richard, perturbado, se culpa pelo que aconteceu apenas alguns momentos antes e começa a beber. Uma vez conectados com o controle da missão, eles informam a tripulação o quanto lamentam pelo amigo e explicam que já estão em contato com a família do Marco e dão luz verde para recuperarem o seu amigo caído e tenta consolar eles.
Agora só falta a aprovação do Vincent e do Charles para voltarem ao local do acidente. Eles tentam entrar em contato com a Lauren, mas não conseguem. Quando eles finalmente chegam lá, eles não encontram a Lauren em lugar nenhum. Eles presumem que ela tenha entrado no buraco, apesar das ordens dadas para não fazer isso. O Vincent se abaixa e vê algo estranho como um fio. Eram várias coisas grudentas e o Vincent desce nas paredes. Quando ele estava na metade, ele começa a ter um ataque de pânico e quase desmaia, forçando a sua equipe a puxá-lo para cima. Na superfície, o Vincent ofegante diz a eles que viu o fundo e nenhum dos dois colegas desaparecidos estavam lá. E quando tentam descobrir onde a Lauren e o Marco foram, o Robert chama a atenção da equipe depois de descobrir dois conjuntos de pegadas indo de volta para a base. O pessoal fica confuso do porquê que eles não pegaram um rover. O Charles chama a Kim e diz a ela para se preparar para possíveis vítimas. O Richard e Kim preparam o kit médico enquanto verificam os monitores da chegada do Marco e Lauren. De repente, os veem se aproximando da escotilha e o Richard se apressa para abrir a porta para eles. Quando ele remove o capacete do Marco, ele fica chocado com a visão. E a carne do Marco parece ter sido consumida e a parte exposta dos seus ossos parece queimada. Pegando a broca no chão, o agora deformado Marco esfaqueia o Richard no estômago, que segura o seu abdômen sangrando, tentando manter as suas entranhas dentro do corpo. O Richard pressiona o botão de emergência, informando os outros do perigo. Quando a Kim entra na sala, ela é recebida por outra criatura, parecida com um zumbi, que antes era Lauren. Em pânico, a Kim tenta fugir, mas a Lauren estava bem atrás dela. E da sala de controle, o Richard tenta informar a equipe que estava indo para a base sobre todo o perigo iminente, mas a sua ferida era muito grave para permitir que ele se levantasse e chegasse ao microfone na outra sala. A Kim luta com unhas e dentes contra os zumbis, tentando se salvar, dizendo ao Vincent para ficar do lado de fora. O Charles entra na base e encontra a Kim em pânico. Ela mostra o que tinha acontecido com seus amigos. Ele quis ganhar algum tempo até que ela conseguisse se equipar com as suas roupas e sair da base. O Charles tenta segurar a porta enquanto o Marco quebra o vidro. A Kim se apressa para ir para fora, mas o Charles é esfaqueado no peito enquanto tenta segui-la. E uma vez que o Charles consegue chegar até a Kim, ele quebra a porta para que as criaturas não sigam ela. Carregando o Charles, a equipe se dirige ao outro domo para que possam alcançar o equipamento necessário para salvar a vida do homem. E ao colocá-lo em uma das mesas, a Kim nota que não havia muito sangue e que deveria haver sangue ali. Além disso, a área perto da ferida parece estar ficando preta, quase como se estivesse se transformando em um zumbi. Incapaz de se controlar, o Charles ataca o Robert agarrando sua garganta, mas o resto da equipe o segura. Com medo que o Charles possa voltar dos mortos, a Kim amarra as mãos dele na mesa, e o Robert fica traumatizado por tudo que viu e pelas perdas contínuas que eles têm experimentado, dizendo ao Vincent que só quer ir para casa. De repente, eles escutam os alarmes tocando e descobrem pelas câmeras ao redor do acampamento que os zumbis conseguiram explodir o aço reforçado e agora estavam à solta. Poucos minutos depois, começaram a bater na porta do domo, tentando chegar aos sobreviventes. Sem outra escolha, o Vincent se oferece para usar os dutos de ar que conectam a base ao domo para voltar e consertar as conexões para que possam informar a Aurora do que estava acontecendo. E no laboratório, a Rebecca pega uma amostra das feridas infectadas do Charles e coloca sob o microscópio. E conforme a equipe olhava de perto, eles percebem que a corrente sanguínea havia sido infectada e organismos vivos estavam nadando dentro. Percebendo que eram apenas bactérias, a Rebecca tem a ideia de usar vários antibióticos que tinham em estoque e precisavam testar a teoria. Eles injetam um dos antibióticos no sistema do Charles e depois de convulsionar por alguns segundos e dar muito medo, o Charles fica quieto e o seu corpo fica imóvel. Quando a Rebecca faz outra verificação do seu sangue, ela percebe que as bactérias não estavam mais se multiplicando e tinha pouca mobilidade. Acreditando que agora poderiam ter uma arma contra os zumbis, a Kim e Robert pegam um dos zumbis e colocam na câmara pressurizada entre a porta principal e a porta do domo e liberam os antibióticos em formato de gás. Enquanto executavam o seu plano, a Rebecca nota que as bactérias estão desenvolvendo resistência aos antibióticos, iniciando seu processo de multiplicação de novo. Uma vez dito, a base do Vincent tenta entrar em contato com a Aurora, mas a queda de energia o impede de fazer isso, e escutando algo na outra sala, ele vai até lá e ilumina com a luz. O Richard, que parece ter sido infectado, estava agindo agressivamente, e o zumbi Richard ataca o Vincent, tentando puxar o suprimento de oxigênio dos seus trajes, disparando contra ele. O Vincent se apressa de volta para o domo pelos túneis,
gritando para que abrissem o selo, colocando suas máscaras. Eles abrem o selo, o que deixa o domo em alto alerta. Quando o Vincent sai, o Richard o segue, tentando agarrar a sua perna. E a Kim corre para o laboratório e começa a jogar os antibióticos que ela manteve em potes no rosto do Richard. E subindo para fora, o zumbi corre atrás da Kim e a derruba. Ao conseguir se levantar, ela tenta sair do laboratório, mas o assustado Robert a tranca lá dentro na tentativa de afastar o zumbi deles, deixando sua colega para trás. Ele segue o Vincent e a Rebecca, que são atacados pelo zumbi que eles haviam deixado na câmara de descompressão. Indo direto para um dos veículos, eles decidem que iriam para a área de pouso e esperar pela chegada da Aurora. E no caminho, o veículo para por falta de energia, e Vincent sugere que eles voltem para que possam cuidar da Rebecca, mas o Robert decide contra isso, indicando que ela pode estar infectada e eles deveriam deixá-la para trás. A Rebecca, em pânico, insinua que talvez não seja a única infectada e pede ao Robert que mostre seu pescoço. Olhando assustado, o Robert sugere que deveriam ir ao local onde tudo começou, porque o veículo que eles deixaram lá estava completamente carregado, e os outros dois concordaram com ele. A equipe desce até o rover quando chegam. O Robert se oferece para descer e recuperar o veículo, dizendo que quer compensar o que disse anteriormente. Quando chega o carro, o Robert entra em contato com o Vincent e diz para ele ir sozinho, porque a Rebecca estava infectada. O Vincent avisa os dois briguentos para retornarem imediatamente, mas o Robert se recusa. Não tendo outra escolha, o Vincent sai e tenta alcançar o seu colega traiçoeiro, mas o Robert simplesmente liga o motor e vai embora. Ao retornar ao rover deles, a Rebecca e Vincent usam a sua última energia para dirigir rumo à tempestade que se aproximava, para que o vento possa esconder as suas pegadas dos zumbis que os perseguiam. Quando Vincent acorda no dia seguinte, ele se encontra sozinho no rover e percebe que a Rebecca o deixou lá sozinho, porque ela estava temendo que pudesse machucá-lo. O Vincent segue as suas pegadas e a encontra em uma pequena distância de onde eles estavam estacionados. Quando ele a alcança, ela o avisa que não consegue controlar a mudança e pede para ele se afastar dela. Ele tenta agarrar ela, mas a Rebecca se recusa, tirando seu capacete e se expondo ao ar e à falta de oxigênio, além da pressão, o que a mata imediatamente, deixando devastado. Ele segura sua amiga caída e começa a chorar, mas de repente a Rebecca se transforma em um zumbi e tenta atacá-lo abrindo seu traje, mas a superando, ele a segura e esmaga o seu crânio com uma pedra muito grande e simplesmente se levanta. Dessa maneira, o Vincent continua o resto do caminho até o local de pouso, recebendo transmissões da equipe que estavam avisando que eles chegaram. Percebendo os zumbis se dirigindo para a nave, o Vincent tenta usar a sua calma para dizer a eles para manterem as suas portas fechadas, mas eles não conseguem se conectar. Então o Vincent pode escutar os gritos dolorosos dos seus colegas sendo assassinados. E quando ele chega, tudo o que ele pode ver são corpos mortos espalhados por todo o lugar. E não tendo outra escolha senão a salvar a si mesmo, o Vincent entra na nave e fecha a porta atrás dele. Quando ele chega ao centro de controle, encontra o Robert, sentado na cadeira do piloto. O Vincent se recusa a permitir que o Robert leve a doença de volta para a Terra e luta contra o homem infectado, desorientando ele por alguns segundos. O Robert consegue lançar a nave e os voa direto para o espaço. Usando sua única chance, o Vincent convoca toda a sua força e coragem para bater no zumbi Robert, até ele desmaiar, e então ejeta o seu corpo para fora da nave. Enquanto fazia isso, uma gota de sangue do homem infectado cai no rosto do Vincent. Percebendo que ele também pode estar infectado, o Vincent envia uma mensagem ao controle da missão, informando sobre os eventos que ocorreram em Marte e explicando sua condição. Ele diz a eles que não tem combustível suficiente para chegar ao ponto de encontro, mas tem suprimentos suficientes para esperar por um resgate se eles considerarem seguro o suficiente. Ele explica que também pode estar infectado e explica que tem combustível suficiente para sair da órbita e queimar na atmosfera, dando a si mesmo uma morte bem rápida. Dessa maneira, o Vincent sabe que eles receberiam a mensagem após 15 minutos. Então ele encosta na cadeira e espera por uma resposta, enquanto flutua no espaço, completamente sozinho. E dessa maneira, tudo é finalizado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Até a próxima!